Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Realize Podcast, né, um podcast voltado aí para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, com várias histórias inspiradoras, né. Quero me apresentar, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, vim lá do DutraCast, né, um podcast de carreira, de finanças, convido vocês a conhecerem um pouco do meu trabalho também, né, lá de consultoria financeira, várias dicas de renda extra, histórias que vão inspirar vocês a começar a empreender, a começar a juntar um dinheiro também, para vocês ficarem dependendo aí do governo, nem de familiares, né, na aposentadoria de vocês. Hoje, do meu lado aqui, como sempre, minha parceira, Rose Ribeiro. Rose Ribeiro, do Todos Podem Podcast. Isso aí, roubei a Rose, sempre roubo, né? Lá do Todos Podem Podcast, né? E no outro lado aqui, temos a ilustre visita. Estou muito honrado pela visita aqui do José e do Alan. Muito obrigado pelo convite aí. Muito feliz em estar aqui representando lá o Projeto Transformação. Vim junto com meu amigo de trabalho, o Alan. Obrigadão pelo convite. Sejam bem-vindos. Gente, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e a gente agradece muito. E podem se apresentar, falar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Sim, eu me chamo José, sou professor faixa preta do Projeto Transformação. Para quem não conhece aí, o Projeto Transformação foi fundado em início de 2005, em março. O intuito lá atrás do nosso mestre, o Léo, era uma academia mesmo de jiu-jitsu, mensalidade, como qualquer academia. Mas logo no início ele viu que precisava virar um projeto sem fins lucrativo, que a maioria não tinha condições de pagar, e assim se iniciou, que antigamente era Lagoinha Jiu-Jitsu, devido a onde começou, que era o bairro lá, né? E hoje, deve ter uns 2 anos, né? 2. Que nós mudamos o nome para Projeto Transformação, na verdade, que a gente também mudou do bairro, enfim, por alguns inúmeros motivos, e virou Transformação. E hoje a gente atende na Faculdade UERJ, que cedeu um espaço para a gente. Hoje a gente tem lá cerca de 150, 200 alunos. Caramba. Divididos em turma infantil, turma adulta, turma feminina. E tem uma turma ao sábado, que por coincidência é do seu parente lá, o Júlio, está com a gente, o Michel, que é uma turma de deficientes auditivos, que é uma parceria do projeto com o Sindicato de Surdos e Mudos de Nova Friburgo. E também temos alguns alunos atípicos, né? Síndrome de Down, com autismo, temos esquizofrênico. Enfim, a gente vai falando mais um pouco aí para frente, deixar o Alan também falar um pouco. Então, gente, meu nome é Alan, eu sou faixa roxa, lá do Projeto Transformação. Comecei o projeto no projeto em 2015, e desde então nunca parei de treinar. Era o antigo projeto Lagoinha, né? Lagoinha Jiu-Jitsu, que era lá no bairro do Lagoinha. O José já está desde a fundação do projeto, né? Aluno desde a fundação do projeto, mas eu comecei um pouco mais tarde, né? E a gente está nesse trabalho aí há 2 anos, né, José, que é o mais afinco mesmo no trabalho de tentar promover essa educação através do esporte, né? Tentar um pouco, mesmo que seja mínimo, transformar a vida dessas crianças, mas não só das crianças, das meninas que treinam com a gente, dos adultos também, que hoje lá somos todos muito amigos. Então, assim, isso é muito interessante, que já é uma vida, né? Eu tô há 8, 9 anos no projeto, então, assim, é uma vida ali dentro e a gente acaba criando esse vínculo muito legal. Sim. E como o José falou, né? A gente era lá do Lagoinha e a gente hoje, graças a Deus, a gente conseguiu esse espaço na UERJ, né? Até na época eu estudava na UERJ, eu fazia engenharia na UERJ, e aí teve alguns problemas lá, que uma escola teve que ir para a associação, que a gente treinava na associação de moradores, e aí uma escola teve que ir para a associação e a gente ficou meio que desamparado, né? Aí eu lembro que juntou eu e uns moleques que treinavam lá também, que são da UERJ, e até treina até hoje, né? O UERJinho, né? Todos eles. O filho dele era o UERJinho, o UERJ médio e o UERJão. E aí a gente se reuniu com o reitor, Ricardo Barros, até um grande agradecimento a ele. Foi sempre um cara que zelou muito pelo projeto. E aí na época ele cedeu esse espaço pra gente lá. Mas assim, hoje, comparado com o que a gente já passou, né, Zé? Hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Mudou muito. Até dentro de serralheria a gente já treinou, né, Zé? Sim, esse tempo que ele tá falando dessa mudança, eu não lembro quem era o prefeito na época, ele trocou o telhado do Ana Barbosa Moreira, que é o colégio municipal do bairro da Lagoinha. E as crianças tinham que, obviamente, estudar na associação, onde era cedido para o projeto existir. E a gente ficou sem lugar por 30, 40 dias, não tinha lugar para treinar, onde
na época era reitor Ricardo Barros, que é da UERJ, cedeu o espaço dentro da faculdade, graças a Deus, para a gente. Acho que foi até o start do projeto sair de 30, 40 alunos para alcançar o que eu te falei. Hoje a gente deve ter lá, estou falando treinando presencialmente, 200 alunos. Fora alunos que, tipo, tiveram seus compromissos, estudou à noite, virou pai, Ou até enfim. mesmo não estão mais no Brasil, né? Tem alguns alunos que já, que se formaram, foram trabalhar em outras cidades, estados, até mesmo países, mas não deixa de ser nossos alunos, né? Se for juntar todos hoje, a gente tem bastante, deve ter na casa de uns 250 alunos, que não, hipótese alguma, daria na associação de moradores. E tem exportação de atleta lá, Rose, você sabia disso? Não. O projeto Transformação exporta atletas para Dubai, é isso mesmo? Que Já ouviu falar? chique! Fala um pouco disso daí, como é que é isso? Então, foi o que o Alan falou, o Alan entrou um pouquinho depois, eu e o José comecei no jiu-jitsu no final dos anos 90, já tem um pouquinho de estrada aí, não era nem projeto Transformação ainda, eu comecei na academia do Marquinhos, que era um professor que tinha aqui, depois que a gente migrou, graças a Deus, quando o Léo fundou Lagoinha, que virou Transformação. Então, esses meus amigos que estão lá em Dubai começaram também lá junto com a gente em 2005. E Dubai hoje, a gente podemos falar que, depois do Brasil, eles são a capital do jiu-jitsu. O Sheik lá, ele pega todos os professores do mundo inteiro para dar aula para exército, colégio, os seguranças dele. Eu falar certo aqui agora, eu sei que toda a base militar já é obrigatório ter jiu-jitsu como defesa pessoal, enfim, como disciplina. E eu fiquei até sabendo que agora ele abriu mais que 400 colégios. Então eles estão contratando inúmeros professores do Brasil. E graças a Deus o projeto conseguiu mandar alguns que eram alunos e hoje são professores lá, o Leandro, o Thiago, o Ivinho. O Bruninho estava lá, hoje o Bruninho não está mais, foi para a Irlanda. E, graças a Deus, todos saíram do projeto. Começaram lá faixa branca, passaram todas as faixas, azul, roxa, marrom, preta, e se tornando professor. É um grande feito para o projeto. Hoje eles vivem do jiu-jitsu, sustentam suas famílias do jiu-jitsu, num lugar excepcional lá que é Dubai. Transformou vidas mesmo. Viu? E o que motivou vocês a entrarem nesse projeto? Então, né, que eu falei, eu já era de uma outra academia, meus pais, tanto eu quanto meu irmão também é faixa preta de jiu-jitsu, ele dá aula lá em Vitória, no Espírito Santo, ele passou no concurso público, foi para lá trabalho e abriu sua academia lá. A gente era muito ativo quando criança, tipo assim, ficava o dia inteiro na rua, então a minha mãe tomou a decisão de tinha que colocar a gente na disciplina. E foi onde a gente entrou nessa academia do Marquinhos e ficamos lá, eu fiquei lá 5, 6 anos, só que ele foi para os Estados Unidos dar aula e logo depois o Léo fundou o projeto Transformação, graças a Deus. E eu me apaixonei pelo esporte, fiquei lá no projeto durante mais de 10 anos como aluno e atleta, né? Tive a oportunidade de lutar em inúmeros eventos, campeonato mundial, pan-americano, sul-americano, todos os regionais possíveis, representando, né, o projeto Transformação. E amei, me apaixonei, e foi o que o Alan falou, fui indo vários tempos como aluno, até que eu tive a oportunidade já, alguns anos, virei faixa preta, e o Léo, que é o nosso mestre, me chamou para assumir o treino junto com ele, administração do projeto, melhorias, e tô lá. É o que eu faço de coração, faço literalmente porque eu gosto mesmo, sabe? Acho que o meu início no jiu-jitsu, né? Eu tenho uma amiga até hoje ela é faixa preta lá do projeto, que é a Amanda. Eu sempre fui amigo dela de infância, desde criança, e ela sempre me chamou para treinar no Lagoinha Jiu-Jitsu, e era perto da minha casa, e ela sempre me chamou, mas eu nunca tive muito interesse e tal. E aí, na época eu tinha meus 15, 16 anos, e aí um dia, ela falou, não, vou te buscar e a gente vai. E aí eu fui conhecer o projeto, aí eu cheguei lá, era o tamanho dessa sala quase. Aí a gente... E 30 pessoas dentro da sala. Caramba. E aí, pô, me amarrei, o pessoal, a energia. E, pô, nosso mestre, ele sempre foi muito caricato, o pessoal gosta muito dele. Então, assim, ele cativa a galera.
Então... Sempre ouvi falar muito bem dele. Então eu acabei ficando mais tempo e aí até comecei junto com meu primo. Meu primo teve alguns problemas de saúde, teve que sair. E aí ela me chamou e eu fui até hoje. E aí, como o José disse também, desses uns 2 anos para cá, chegou ele e o mestre me convocaram, eu já organizava algumas coisas ali de frente da academia, porque de fato começou a ter uma demanda muito grande. Chegou o pessoal, o espaço novo, a gente sempre teve uma quantidade boa de tatame, né? Então a galera da UERJ deu uma força, começaram a chamar os amigos e tal. E aí o José e o Léo me chamaram e falaram: olha, Lance, quer colar com a gente, fazer parte aí da administração pra gente ver se a gente levanta esse projeto, consegue alcançar mais pessoas. E aí a gente tá nessa briga aí, um incidente e graças a Deus Graças a Deus, muita melhoria, que ele até brincou que no início era o tamanho dessa sala. Se eu for falar da história do projeto aqui, até meio... A gente até se emociona, porque foi o que ele falou, a gente já chegou a treinar dentro de uma serralheria. A gente tinha uma menina nessa época, que é a Amanda, uma faixa preta nossa. Hoje ela é a professora da turma feminina. Hoje o Transformação, na nossa região, que eu não conheço outra academia, outro projeto, que tem uma turma com mais de 50 mulheres treinando jiu-jitsu, defesa pessoal, com uma professora mulher, todas as alunas mulheres. Geralmente jiu-jitsu, ela sempre foi uma luta mais voltada para os homens, né? Tem aquele meio que preconceito, porque é uma luta muito de contato. Então as mulheres não treinavam. Então a Amanda tá com a gente lá desde o início, desde a época que, essa sala era pequenininha. Ela começou, que ele tá falando, serralheria. A gente tinha que se retirar de dentro da serralheria, porque só tinha um banheiro. Para ela ter que trocar de roupa. E a gente voltava e treinava aquelas raspinhas de madeira, trava na boca. Caraca. Era horrível, mas foi fases que o projeto passou e o Léo lá, que é o mestre, nunca desistiu. Acredito que peneira também, né? Que só fica numa situação dessa, cara, quem gosta mesmo, quem quer mesmo continuar. O projeto também. Isso. Porque, como a gente falou, a gente começou na associação de moradores. Então lá o nosso tatame ele era móvel, como vou te falar assim, móvel. E a gente treinava de segunda a quinta, tinha que montar na sexta, que eles alugavam o espaço para os moradores, fazer aniversário e eventos. E quando eles tinham que fazer, vamos pintar a sala, a gente tinha que sair. Só que como o projeto era gratuito, como é até hoje, nunca cobrou nenhuma mensalidade de ninguém, e até hoje a gente vive de doação. Então, tipo assim, a gente tem que trocar o bebedouro, a gente pede alguém. E a empresa privada, o governo, a prefeitura ajuda com alguma coisa? Como é que hoje me permite perguntar de onde que vem o sustento do projeto? Hoje, infelizmente, assim, a gente não tem um apoio diretamente da prefeitura, de nenhum órgão privativo, né? A ajuda vem mesmo de alguns empresários que são parceiros. A gente pode falar do Cris, né? O Cris da Esparta é um cara que, assim, sensacional. O cara foi lá, conheceu o projeto, se apaixonou e tá... E assim, ajuda a gente no que a gente precisa. Olha, Cris, a gente precisa de uma lona, como ele deu, pra gente colocar para melhorar o treino das crianças. O cara foi lá e representou, entendeu? E assim, dos esforços da galera que treina lá. Igual a gente precisava... Não lembro qual foi a ação que a gente precisava fazer, mas precisava de uma determinada melhoria na academia e de uma festinha para as crianças. Aí a gente fez uma rifa, conseguiu rifar uma televisão, que foi doação também, e aí a gente conseguiu fazer a festinha das crianças, fazer a festa junina, botar aquela criançada dançar quadrilha lá. Valeu. Então, porque assim, hoje apoio mesmo só de empresas ou pessoas no particular. Não que a prefeitura não ajude, tá? A gente até fala que a gente tá quase 20 anos lá. Esse atual hoje é até o que abriu mais porta. A gente pede demandas, um exemplo. Domingo nós vamos fazer nosso campeonato lá. Tinha um campeonato que vai vir academias de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, todas que treinam em Friburgo. Um campeonato, a gente está esperando cerca de 200, 300 crianças para participar do evento. Nós fomos até a Secretaria de Esporte, lá o João Vitor Duarte, e ele cedeu. Faculdade comigo, parceirão também. E ele cedeu. Então, tipo assim, não tem um mensal, mas tudo que a gente vai até lá, no momento, eles estão ajudando a gente. Hoje, né, eu acho que pode ajudar um pouco mais, mas eu também não posso reclamar, porque... Os anteriores, eu nunca tive a porta da prefeitura aberta nos anteriores. Nem eu, nem o Léo. Isso aí você pode ter certeza. E hoje, foi o que o Alan falou, a gente vive de doações. Um exemplo, o Samuel da Ponte Distribuidora. Desde 2005, ele foi aluno. Que a gente estava falando de Dubai. Um primo dele, o Leandro Martins,
entrou os dois lá, o Leandro hoje é professor em Dubai. Baiano, né? A gente apelidou ele de baiano. E o Samuel foi tocar a empresa com o pai dele, que hoje é a distribuidora Ponte. Ele ajuda a gente com material de limpeza e descartável, desde 2005. Todo mês eu faço a listinha do que eu preciso e ele vai lá e doa. Que nem ele falou, o Cris, que é da Esparta, né? Ele foi lá e doou a lona. Agora providenciou o verão, chegou, o calor estava absurdo. Ele foi lá e doou um ventilador. E assim a gente vai indo. E também não posso esquecer de falar que ajuda hoje é o Ulisses. Da Fermoplast. São hoje os 3 que ajudam a gente. E assim, a UERJ. E a UERJ, que é o nosso maior patrocinador, ali, né? Que cede o espaço, luz e água. E que a gente está de portas abertas lá para receber a comunidade. Essa semana mesmo, na segunda-feira, a gente fez uma parceria com a Carol, uma dentista que é aluna nossa. Ela foi lá aplicar flúor em todas as crianças do projeto. A gente fez uma mega campanha e a UERJ está sempre de portas abertas. Eles não impedem a gente fazer nenhuma ação, nem nada. Aí até recentemente foi o pessoal da saúde lá vacinar as crianças. Até os pais também que não tinham tomado a vacina do Covid. Foi até engraçado que quando eles chegaram lá, a prefeitura, até através do João Vitor, posicionou a gente que hoje o estado do Rio ou Friburgo, não lembro, está com 80% das carteirinhas de vacinação irreguladas das crianças. Isso é até assustador. Se qualquer criança se separa, ele está faltando alguma vacina. Eles fizeram inúmeras campanhas de Zé Gotinha, alguma coisa, e as mães não levam para vacinar. Então, eles optaram de estar indo nos lugares, projetos, academias, acho que imagino escolas, para vacinação. Só que quando chegou lá, a gente até meio engraçado, que os pais também não tinham nenhuma vacina. Nossa, é sempre assim. Tinha pai lá que não vacinou do Covid, cara. Pra você ter uma noção. Então eles acertaram. Para na segunda dose. Tomaram a vacina já embalaram, já aproveitaram. Isso aí que a gente também até agradece ao UERJ por isso, porque a gente está fazendo para a comunidade, óbvio, que é a única coisa que o reitor lá, o Lucas, pede pra gente, que é para ajudar a comunidade. Sim. Eu acho muito legal da parte deles chegar lá agora e falar que amanhã eu vou fazer uma festa de Natal para a comunidade, eu tenho certeza que ele vai falar o sim. Não nega nada. E hoje é o projeto vive, ajuda dessas pessoas que eu falei. E quando eu preciso de alguma coisa, supondo o campeonato do domingo, eu e o Alan, a gente pedir amigo meu particular, pedir empresas para ajudar lá por todos os custos do campeonato, arbitragem, sistema, tem toda uma logística para fazer um evento. Mas fora isso, cara, mensalmente mesmo, só esses 3 aqui, Samuel, Ulisses e o Cris. E a UERJ, claro. Então, vamos puxar um chamado então rapidinho, porque o nosso programa ele é exibido também toda sexta-feira, né? Um episódio inédito do Estúdio Realize Podcast. Então aproveitar que você friburguense aí, você que tem a sua empresa, vamos participar desse projeto bonito aí, né? Um projeto que tira a criançada da rua, né? Uma arte marcial tradicional, uma arte milenar que ensina as crianças a terem mais disciplina. Né, eu sei que eu tenho sobrinhos que treinam lá, tem meus cunhados que treinam lá também, né, e todo mundo fala muito bem desse projeto, todo mundo gosta muito desse projeto. Acho que é mais do que óbvio que ele realmente gera transformação, ele honra o nome que ele carrega. Então você, empresário que quer entrar em contato aí para patrocinar de qualquer forma, poxa, eu não tenho, não tenho dinheiro para poder doar, mas eu quero doar aqui uma cesta de frutas para a criançada poder lanchar no final do treino, né, enfim, seja lá o que for, entre em contato, pode passar o contato para o pessoal que se interessar em ajudar de alguma forma. Sim, o contato pode ser através do Instagram, né? Que é o Projeto Transformação.nf, ou até mesmo pelo meu telefone, que é o 22 999 52 80 90. Pode me chamar lá, me ligar, o WhatsApp, Instagram. E o que você falou, até questão de ajuda, toda ajuda é bem-vinda. É justamente isso. Essa semana mesmo, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma fisioterapeuta e professora de Pilates, a Germana. Ela entrou num polo da UERJ, que são vários cursos que a UERJ oferece durante o ano, e ela é a professora de Pilates e fisioterapia. Eu consegui falar com ela, pra você ver que toda ajuda é bem-vinda. E ela foi lá para ensinar as crianças. Tem muita, né? O Matheus, o Daniel... Hoje a gente... Desculpa te cortar, Zé, mas hoje a gente tem uma turminha de crianças atípicas, né? Que, assim, como o Zé disse no início, tem algumas crianças com síndrome de Down, outras autistas. Então, assim, essa questão de mobilidade também é algo muito importante para eles. Até não só na prática do jiu-jitsu, mas para a vida, né? Então, assim, ela foi, de fato, com o intuito de
participar ali, para fazer esse acompanhamento com as crianças, e acabou que se desenvolveu um projeto bem legal com os pais também, né, Zé? Sim. Então, assim, a gente tem 2 espaços ali, tem um tatame principal e um espaço mais voltado a outro tipo de arte, e ela acaba usando aquele espaço ali também para desenvolver atividades de pilates e educações ali mais voltadas à mobilidade com os pais. Exato. Então, até foi interessante que quinta-feira, né, Zé, a gente chegou lá, e aí tava eu, o Zé e o mestre, e a gente olhou de longe e, pô, até o Léo comentou, falou, pô, isso que é maneiro. Tipo, os pais, a criançada tá no tatame treinando, e os pais, em vez de ficarem sentados ali esperando, estão lá do outro lado, fazendo o exercício deles, e depois vai todo mundo feliz, todo mundo fez o que tinha que fazer ali. Ah, legal. E o intuito, de fato, é englobar, né, a sociedade toda, não só as Sim. crianças, mas ali... Então já é até um chamado, como você falou aí, de ajuda. Não é só financeiro, não é só empresa. Isso financeiro é muito bom para manter. Tipo, hoje lá, a gente, quando chega uma criança que não tem um kimono, que muitas delas não têm condições de comprar, a gente vai até bazar do abrigo, bazar da Casa dos Pobres, que geralmente fazem um preço bem barato pra gente lá, e a gente compra e doa. Então eu tiro, um exemplo, várias vezes já tirei do meu bolso, o Léo então nem se fala quantas vezes ele tirou do bolso dele para comprar o kimono e doar. Então às vezes a empresa, não posso doar um mensal, mas pô, eu consigo doar 5 kimonos. Toda ajuda é bem-vinda. Ou até mesmo outros profissionais, entendeu? Um exemplo, eu sou psicólogo. A gente atende, hoje a turma de crianças deve ter quase 70 crianças. Nós temos um lá que ele chega todo dia lá 1h da tarde, o treino é 6h30. Só que nós procuramos saber, tipo assim, os pais trabalham e ele fica meio que na rua. Entendeu? É até chato falar isso, mas ele tá gostando tanto do projeto que ele chega cedo. E se você conversar com ele 5 minutos, você vê que hoje ele necessita de um psicólogo. Só que o projeto, como não tem fim de lucrativo, não temos condições de contratar um psicólogo. Então, um psicólogo hoje, eu tenho 2 horas na semana que está ficando livre para mim. Isso é uma ajuda que vai ser muito bem-vinda. Eu posso ir lá e vou ficar 2 horas aqui, eu vou atender 3, 4 crianças, ou adulto, ou adolescente, que a gente vai lá identificar que hoje necessita dessa ajuda, vamos dizer assim. Então é bem-vinda. Então, quando eu falo de ajuda, pode ser aquele profissional que está com essa hora vaga. Doar o tempo, né? Sim. Pode ser uma empresa, enfim, um café da manhã. Justamente. Eu tenho uma padaria que, pô, o pão tá estragando no final do dia, eu posso doar tantos pães para vocês fazerem o lanche da academia. Essa semana eu fui num projeto Leão de Judá, Leão de Judá, isso. Lá no Nova Suíça, que a gente foi fazer o convite para eles. Maurício, exato. Teve aqui no meu último episódio do UltraCast. Foi a hora ontem, inclusive. Sim. Até pro pessoal poder assistir. Eu não sabia que ele tinha esse projeto lá no Nova Suíça, né? A gente veio aqui para falar de carreira, da carreira de advogado, e ele é empreendedor, tem a sapataria também. Então a gente veio para falar disso, né? Eu falei, pô, como é que o jiu-jitsu entra na sua vida no meio disso tudo aí? Aí ele comentou sobre esse projeto, que eu nem sabia, cara. A gente é vizinho, amigo há tanto tempo, eu não sabia. Então, eu também, particularmente, eu não sabia. Nós fomos convidar o Adriano Puig lá em Olaria, e ele, pelo que eu entendi, que ele já foi aluno do Puig, e o Puig falou, convido uns alunos meus que abriram alguns projetos. Como esse campeonato nosso lá esse ano é voltado só para projeto social, a gente espera ter lá de 200 a 300 crianças de projetos sociais. Dá essa primeira oportunidade, né, para as crianças que não têm condição, não têm esse contato de competir, né? Então, assim, dá de fato essa oportunidade para eles iniciar a competição ali, quem sabe é uma futura profissão para eles também, né? Sim, então aí, voltando, quando eu cheguei lá e me indicaram, eu entrei em contato com o Maurício e fui até o projeto deles. Quando eu entrei no projeto, na mesma hora eu falei com o Alan, olha que legal que ele está fazendo. Ele estava dando lanche para todas as crianças. Tenho certeza que teve criança ali no projeto dele que era o lanche do dia. Era o lanche. Pelo sorriso que eles estavam, a felicidade que eles estavam, na mesma hora eu falei com o Alan. Falei, olha que ideia legal para a gente também, né, fazendo o nosso. Então entra o que eu estou te falando. Às vezes... Para a padaria seria um descarte, para um projeto é muita coisa. Não só para o nosso. Eu falo isso para todos os projetos aí. Tem uma turma boa, e não só no jiu-jitsu, em futebol, em Muay Thai, enfim, várias outras áreas. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque muita gente acha, o que é projeto social? Projeto social vive de migalhas. É grosseiro falar assim, mas é essa forma que a maioria pensa. Só que não é.
Entendeu? O projeto social vai muito mais além do que isso. Supondo, durante a semana, tanto eu, quanto o Léo, quanto o Alan, quanto as meninas que ajudam a gente, tem inúmeros pais que vêm pedir a gente ajuda até para coisas dentro do lares deles. Essa semana uma mãe veio me perguntar se eu não podia arrumar uma nutricionista para fazer uma palestra lá, que a filha dela não come em casa, ela só come quando fala que vai cortar o jiu-jitsu. Então, você tá vendo, o jiu-jitsu, o projeto, vai muito mais além do que só o projetinho ali. Isso, a gente pensa muito, o Léo também, ele sempre fala muito isso, que a gente tem que ir além do jiu-jitsu, tem que ir além do tatame. E a nossa ideia, né, Zé, é fazer realmente um projeto ali multidisciplinar, sabe? Que a gente consiga atender através de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um psicopedagogo, que possa zelar por essas crianças também. A gente teve um caso também de uma criança que, infelizmente, ele não estava conseguindo matrícula, porque ele é Down e ele não tinha mediadora, né? Para acompanhar ele nas aulas e tudo mais. Então, a gente conseguiu, a mãe veio até a gente. Eu tenho uma tia que ela é conselheira tutelar, a gente conseguiu conversar com ela e tal. Então, eu acho até muito legal que, querendo ou não, a gente acaba virando uma referência. Então, Sim. tiveram um problema além do jiu-jitsu e, assim, que bom que eles vieram até a gente, que essa mãe veio até a gente e conversou, que a gente pôde resolver e hoje ele está matriculado, graças a Deus. E é legal a gente acompanhar o desenvolvimento, né? Também fica o convite a todos, né? Não só de ajudar o projeto, mas fazer parte do projeto também. O nosso dia a dia ali, seja os pais, seja adultos que queiram treinar, praticar o jiu-jitsu, ou a criançada também. Porque a nossa turma tá bem grande, né, Zé? Sim. E lá a gente tem esse trabalho que a gente faz com essas crianças que são atípicas e é muito legal a gente ver o desenvolvimento deles. Por exemplo, o Pedro, né? O Pedrão, ele tem um autismo. E eu lembro que quando ele chegou lá, ele não conhecia, era tudo muito novo para ele. Ele é uma criança maravilhosa. Era tudo muito novo para ele e ele não falava com ninguém, ficava no cantinho ali, chorava bastante. E hoje o Pedrão é sensacional. Pedrão é sensacional. Fala inglês, ele chega lá, fala com todo mundo. Quinta-feira ele estava marcando de ir no cinema, né? Que ele falou que ele ganhou um cinema da escola e ele queria que a gente tivesse 4h37 aqui no Cadinho para ir no cinema com ele. E, assim, é muito legal ver. Tem o Mateusão também, que eu pessoalmente tenho um carinho muito, muito grande por ele. E ele é uma criança incrível e é muito bom a gente chegar. E é engraçado que todo dia quando eu chego às vezes um pouquinho atrasado ali, tá começando 6h30, o pessoal já tá no tatame. E eu Cadê chego, o tia lá? Cadê? Todo dia, todo dia. O carinho, né? Se eu não vou, ele me liga. Uhum. Aí é engraçado que ele me vê lá na porta, lá no cantinho, assim, ele sai correndo do tatame, vem correndo me abraçar e, pô, não tem preço. Isso que eu ia falar, não tem nada que pague isso, né? Você vê o um abraço sincero de uma criança, criança. assim, né? Assim, até de se emocionar, ele me vê e ele vem correndo todo dia. Ele vem correndo para me abraçar e é a mesma emoção, aquela emoção pura ali que ele tem. E é isso que satisfaz a gente, né, Zé? De estar ali todo dia. Não tem preço. E vocês presenciaram, né, quando eles entraram, como que era o desenvolvimento. Então, assim, é gratificante a evolução. Exatamente. Isso é gratificante. Agora, vamos falar um pouquinho da parte adulta? Sim. Porque o Hugo vai entrar agora pra... Não, você queria falar até pelo Júlio, né? Uhum, Pô, sim. Parceirão, gosto dele demais, considero meu irmão mesmo. Só não conta pra ele. Ele vai ver na TV. Ele vai. Esqueceu que tá na TV. Mas assim, cara, a autoestima dele, depois que ele começou a praticar, cara, doideira. Cara, acho que até a postura dele mudou, não é? Então eu vou praticar também. Não, sério, a segurança, eu acho que até ele tá falando até melhor, cara. Falando melhor no sentido de, tipo assim, de mais segurança pra falar, aquela postura que você tem pra falar. Sim. Sabe? Eu achei magnífico. Até fui no último campeonato dele, até falei aqui nos bastidores, né? Não sou muito fã da arte em si, mas é uma questão de afinidade, né? Sim, de desprezo, nada disso não. É uma questão de realmente afinidade ali. Todo mundo tem isso, né? Mas quando ele foi... Uma vez que ele foi lutar, eu falei, não, eu vou lá por sua causa, vou lá por você. E, cara, a empolgação dele, ele tava na faixa branca ainda, e todo empolgado lá pra poder treinar, né? Agora, há pouco tempo atrás também ele foi, lutou recentemente também. O campeonato mundial deve ter uns 2 meses, né? Acho que foi no Rio até, Sim. Não foi? Isso aí, uns 2 meses. Aí eu falei, vai lá, Júlio, traz um braço de alguém de presente pra mim lá, botei uma pilha nele, né, que ele tava assim, ele falou, pô, não sei, eu acho que eu não tô pronto não. Eu falei, tá, pô, vai lá. Pô, muito legal essa transformação na vida dele. Então, lá é uma das peças mais fundamentais do projeto andar hoje, cara.
Não tô falando isso até porque é seu amigo, não. Isso aí eu falo pra ele sem dúvida nenhuma. Você vê, amanhã tem um campeonato lá e tem alguns detalhezinhos pra corrigir uma lâmpada que tá queimada e eu não preciso nem falar, vou ser honesto pra você. Ele já chega e diz, eu preciso fazer o que pra te ajudar? É mais ou menos o que ele faz lá em casa. Ajudar lá. Porque eu sou fraco com essas coisas, né? Lá em casa é tudo ele que me ajuda a resolver lá. Além de ser um ótimo atleta, né? Além do Júlio treinar muito bem, ser um ótimo atleta, ele, fora de sério, cara. Ó, e aproveitando falando do Júlio aí, vou dar um conselho pra você em casa. Você que quer entrar no shape, não tem academia, não tem nada. Você vai trabalhar com obra e fazer jiu-jitsu. Você não precisa de mais nada na sua vida mesmo. Porque olha, rapaz, o shape da galera chega da raiva. Os caras comem aqueles pratos de comida, né? Eu como igual passarinho. Eu não fico com o shape dos caras nem no meu auge, quando eu treinava pra caramba. Não, eu tive uma época na minha vida, eu treinava 5, às vezes 6 horas por dia, né? Fazia 3 artes marciais. Eu não tinha o shape que o cara tem, pô. Então, jiu-jitsu eu acho que dá um... Não sei, é porque faz força o tempo todo ali, né? Então, acho legal. Todo você trocando força. Resistência. Né? E acaba que você tem que, às vezes, dar o que a gente chama de tiro. Tipo, você tem que fazer uma força muito rápida. Uma explosão, vamos dizer assim. Então aquilo ali acaba acelerando o metabolismo todo e com certeza você vai ficar com shape. Quem quiser emagrecer, eu super indico jiu-jitsu. É um cardio. E quanto tempo que leva pra se desenvolver, assim, os treinos? Ó, já tá querendo lá treinar, já tô até vendo, ó. Já tô até vendo. Olha, eu quero saber quanto tempo. Na verdade, o jiu-jitsu, tipo assim, a gente não é tão rápido, tá? Tipo... para você aprender, e o que eu sempre falo, eu já tô lá desde o final dos anos 90. Vai dar tempo, todo verão dia eu já aprendo alguma coisa nova. Rapaz, eu sigo algumas páginas, assim, é o que eu te falei, apesar de eu não ter assim, muita afinidade com a arte, eu sigo algumas páginas que mostram, às vezes, principalmente parte de defesa pessoal do jiu-jitsu, que eu acho incrível, né? Cara, uns golpes mirabolantes que você fala, cara, eu tenho que voltar e ver o vídeo às vezes 3, 4 vezes pra entender como que o cara chegou em 3 segundos de um movimento pro outro. Cara, o impressionante, jiu-jitsu ele é muito, muito interessante porque ele trabalha o seu mental, o seu físico, sua humildade, trabalha com o seu ego, porque aquilo é um jogo. E às vezes você pode estar ali, entre aspas, ganhando aquela posição ali, mas como o Zé disse, numa explosão, em milésimos de segundo, você está no prejuízo. Uma reviravolta, né? Então, assim, é um xadrez humano que o cara tá pensando em todo tempo num contra-ataque que ele vai usar para cima de você. Então, assim, o jiu-jitsu, ele trabalha muito essa questão da humildade também, de você estar ali e você... É um lugar que você não pode ter... Você não pode ter ego de nada. Porque se brigar com alguém na rua, não pode. Não digo não só brigar, tipo assim, um ego, dá um exemplo. Você chega lá, que nem você falou que sempre foi de academia, malhadão lá, com 110 quilos de pura músculo. Às vezes um garoto de 50 quilos acaba a luta em 5 segundos. Ah, entendi. Então, você não pode ter seu... Porque não é o tamanho que vai definir, né? Já tem isso na Bíblia, né? Então, o seu ego não pode estar nem um pouquinho inflado, né? Que raiva que eu ficava do lugar que eu sempre falo. Meu cunhado lá, um garotinho pequenininho, ele tem 10 anos, o Davi. Ele começou lá com a gente, eu sempre falei com a minha mulher, falo, tem que colocar ele não sabe perder. O primeiro aluno do projeto Transformação Infantil foi nessa turma de criança que a gente montou no ano passado, ele foi o primeiro aluno, ele ia comigo, eu ia dar aula e levava ele comigo. Ele, até hoje eu falo com a minha sogra lá, falo, tem que voltar com ele pro jiu-jitsu, ele quebrou o braço, tá um pouco afastado, porque ele não sabe perder. Eu sempre falava, o melhor lugar para aprender a entender é o jiu-jitsu, que lá você tem que, muitas das vezes você perde 6 vezes num treino de 5 minutos. Isso aí. Então, bateu ali, você, o que eu estou fazendo de errado? Um ataque, é a posição que eu não gravei, que acabaram de me ensinar e eu não prestei atenção. Então, o jiu-jitsu, até você tocou antes da gente começar, que você falou de benefício. Você tem que ter atenção, você tem que ter o ego muito tranquilo, humildade, que com certeza... Alguém muito mais magro, aquele que você pequenininho que você chega lá... Não dá nada, né? Esse aí eu vou ganhar dele hoje. Hoje eu vou levar o braço pra casa. Já diz, né? O ditado. O cara já chega escolhendo o treino. Né? Escolhe o treino ali o menorzinho. E não vai... E não rola. Não rola. No jiu-jitsu, não rola. Aí a pessoa olha assim, que ele é menor, vou treinar com ele. Aí... Muitas das vezes é ali que está o problema. O menor, o que está calado. É ele que é perigoso. Ele que é o perigoso. Esse é um dos benefícios que eu vejo pro jiu-jitsu. Na verdade, para mim, essa questão do aprender a perder,
que é o que acontece no jiu-jitsu desde que você entra. Para mim, José é o principal. Porque hoje a gente precisa aprender tipo, pra vida, né? Entendeu? Às vezes termina um relacionamento e você vai ficar mal. Você foi mandado embora do seu emprego. Não tá acostumado com decepção, né? Nem... Eu tive essa conversa com minha irmã hoje. Minha irmã, ela treina lá com a gente na turma infantil, ela tem 11 anos. E aí ela vai competir no domingo. E aí hoje eu fui lá almoçar com a minha mãe, ela tava bem nervosa, falando que não sabia como que ia fazer e tal. Que se ela ia ganhar, eu falei, olha, não se preocupa com ganhar não. Ganhar é a parte mais fácil. Você entrar, fazer o que tem que ser feito e ganhar é a parte mais fácil. Agora você tem que entender o que é perder. Perder. Porque isso acontece não só no jiu-jitsu, na sua vida inteira isso vai acontecer. Então, se desde agora, num local controlado, que ali todo mundo gosta de você, ninguém vai ficar chateado se você perder. Pelo contrário, a gente vai estar muito feliz que você está representando a nossa academia. Então, se você não aprender agora o significado de perder, de treinar mais para uma próxima vez, na vida não vai ser mais fácil do que isso. E aí eu vi que ela entendeu, falou, não, eu vou tentar. Ela já estava querendo desistir. Eu falei, não, vai lá, faz o que tem que ser feito. Tem que marcar em cima, né? A criançada acostumar com esse ritmo, né? Isso aí. É que nem eu trabalho com vendas a minha vida inteira, né? Não é todo mês que você bate meta. Não. E bate aquela frustração pro cara que, pô, ele quer desenvolver, ele dá o melhor dele, mas às vezes ele não consegue alcançar o objetivo no final do mês. Sim. É frustrante, né? A gente tem que estar Sim. acostumado com isso, né? É aí, nesse detalhe que eu falo que o jiu-jitsu é fundamental. Hoje eu vejo isso. Eu vejo muitas crianças que chegaram lá, não só criança, adulto, tá? Que no início perdia, choravam, reclamavam. Aí eu não treino mais com o Alan, eu não treino mais com o José, eu não treino mais com o fulano, Beltrano, porque ele tá ganhando de mim. E aos poucos você... Não, cara, você não perdeu, você tá ganhando experiência. Isso aí. Você tem que entender o que o Alan tá fazendo para ganhar de você. Ele tá te finalizando de algum modo? Treina a saída daquela lá. Treina, que um dia você vai conseguir. E é o que a gente fala, aprender a perder e ganhar também é a vida. Perdi hoje, o que eu preciso fazer para bater minha meta de venda? O que eu não fiz? Não me programei? Será que eu não me planejei para chegar num cliente melhor? É o mesmo princípio, né? Sim. Então eu vejo o jiu-jitsu que às vezes, supondo uma venda no mês, você acaba que você tem uma meta no mês. Então você perde se deixar uma vez no mês, correto? Só que no jiu-jitsu, num treino de 1 hora, hoje você vai dar ali 5 treinos, 6 treinos. Estou falando de uma criança de 5 minutos que ele pode perder 10 vezes. Até mais. Então ele vai aprender. Porque é muito rápido ali, né? Se ele não tiver treinado, se ele não tiver focado ali muito bem, foi o que ele até falou no início, que ele foi um dia praticar o jiu-jitsu, finalizaram ele 5 vezes, você falou, né? Foi em quantos minutos no aí? jiu-jitsu eu nunca fiz um treino, porque assim, teve uma vez que eu fui e falei, eu preciso aprender jiu-jitsu, que eu não aguentava mais ser finalizado pelos amigos lá do ninjutsu, que eu treinava, a arte ninja, né? Aí, pô, eu pegava os amigos meus do jiu-jitsu, pô, eles me finalizavam direto. E eu na trocação tinha muita energia, muita flexibilidade com a perna e tal. Então, tipo assim, eu tinha um ritmo muito bom, tava numa fase muito boa, mas quando eu ia pro chão, eu perdia rápido. Rápido. Entendeu? E assim vai aprendendo. É porque pra você se levantar ali e se defender, né, já era. Não, é muito difícil, cara. Tá doido, é difícil o cara sair. O cara cai por cima de você. Eu não falei, o que eu faço aqui, cara? E o jiu-jitsu tem aquele xadrez, né? Você faz aqueles estudos e tal. Já caiu por cima, você já imagina que vou Tô empurrar. ganhando. Quando você esticar o braço, você perdeu ele. Fora que você Tem cansa, que ter uma né? técnica ali, porque você não sabe o golpe que o outro vai chegar ali pra você. É uma você surpresa, fica, né? Isso aí. Uma caixinha de meio surpresa. perdido, né? Você olha assim. Mas dá pra imaginar mais ou menos. O movimento que a pessoa vai fazer, você já sabe o golpe que vai ser? Você já se prepara ou não? Já vai pegando os vícios da pessoa. Dá pra entender, entendeu? Jeito, Tipo, assim. um exemplo, que nem ele falou, se caísse por cima, a gente chama de montada. Se o cara for pra montada comigo e ele segurar o meu braço, eu já algumas imagino que ele vai pro armlock, que é um golpe muito usado desde a faixa branca. Eu imagino. Só que ele também tem que entender que quando ele faz esse movimento, eu já pensei em 3, 4 saídas do que ele vai fazer comigo. E às vezes ele tá pensando também em outro movimento, né? Exato. Tem Então vira xadrez humano. Então é um golpe pra lá, um golpe pra cá. Não é fácil não. E Eu acho que não dá E pra às mim vezes esse você negócio. cede uma posição para você poder repor uma outra, entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu, o José, ele tem muito mais propriedade para falar do que eu ainda sou faixa roxa, tenho muito que aprender. Ainda sou faixa Falta roxa. Ainda sou quantos faixa pra roxa. Ih, preta? Falta muito tempo ainda. É a roxa e depois da roxa vem a Ainda qual? vai Eu pra não sei marrom nada, gente. E depois pra Depois faixa a preta. preta.
Ah, Falta sim. Ah, mas tá bastante, quase. É porque um caminho longo ainda. o jiu-jitsu tem menos faixa do que o taekwondo, né? Porque no taekwondo, basicamente, você toca de 6 em 6 meses porque tem as pontas, né? Então é branca, é ponta amarela, que é uma faixa rara, mas aí é amarela, ponta verde, verde, ponta azul, azul. Né? Na vermelha que a gente toma um chá de cadeira, né? Um ano e meio que você tem que ficar na vermelha, até chegar na preta vai ficando mais tempo. Entendi. Mas no jiu-jitsu não, no jiu-jitsu são poucas faixas, mas você fica, Ah, né? é mais tempo, mais né? tempo, é Uhum. Ele falou amadurecendo. da É. roxa, marrom, não tem um tempo exato. Isso até criar uma polêmica aí. Tem gente que dá a faixa. Sim. Então vai Toda arte de marcial muito rápido. tem essa prostituição, né? cada Infelizmente. técnico Essa ali, semana até como eu é que vi é? aquela modelo famosa. Gisele Bündchen. Gisele Pegou Bündchen. faixa Foi a maior roxa, né? polêmica na internet Eu essa vi. semana. Ó, Ela- vai ela- competir com você. Ela em 2 anos de treino, ela Pegou foi da faixa faixa branca à faixa roxa. Nossa, mas aí... Eu tenho 8. Sabe? né? Treinando 15 Ele horas tem por dia, de 8 repente dá, anos, né? ele foi pra roxa agora Início com do 8 ano. anos. Ele É. foi ainda. Ele ainda vai ficar ali Ah, então tranquilamente tempo- seus Tranquilo. 3, 4 Isso aí. anos na roxa, treinando semanalmente. É que no taekwondo, Vai, tá por mal. exemplo, usando o exemplo do taekwondo, se você for um aluno dedicado mesmo, você 7, 8 anos, você chega na faixa preta primeiro dan. Um cara dedicado. O jiu-jitsu é muita constância, né, Zé? Isso que eu ia É. falar. É muita Eu acho que eu constância. vejo aí assim, Eu nem vou Uma julgar média. porque eu não entendo, mas eu sei lá, acho que achei hoje que foi rápido, treinando né, no muito, caso dela. sem faltar, conta aí uns 10 anos, 12 anos. É, mais sem então. faltar. Aí de vez em quando aparecem uns supletivos aí meio loucos que eles graduam com menos. Cara, na escola Quando ninja. que eu te E falei, eu eu- entrei no final dos anos 90 Aham. e eu fui pegar minha faixa preta acho que em 2014. Caramba. Eu acredito que pra tudo tem um processo, né? Não tem como chegar num resultado sem passar ali aquele processo. Então, Sim, sim. E vai muito também das escolas. quanto mais tempo, mais justamente. aprendizado, né? Mais experiência. É aquilo, se o mestre da Gisele Bündchen, eu não sei com quem ela treina, É. se o mestre dela decidiu que era a hora Aí, dela pegar a faixa tudo vai roxa, bem. muito mais das Era escolas. hora né? dela. É. Supondo no nosso caso lá, o Léo que sempre graduou, foi o que me deu minha faixa preta, sou grato por isso. Ele sempre deixou a gente mofar, vamos falar assim. E quanto tempo pra você pegar a faixa Eu preta? entrei, né, acho que foi em 96, 97, e fui pegar minha faixa preta em 2014. Viu? Se eu for dividir aí, eu lembro, se eu não me engano, acho que foi na marrom, eu fiquei quase 6 anos de faixa marrom. Então, Caramba. na minha faixa, em uma faixa, que é voltando ao assunto da Uhum. Gisele, já tá na roxa. Mais um pouquinho ela chegava na minha que eu fiquei só na marrom. Daqui a pouco tipo ela vai te assim, acompanhar, tá? Espere. O taekwondo é interessante isso, que como assim, as faixas iniciais de 6 meses você pode estar apto para fazer o exame, você tem aquela coisa, né? Conquistando agora, você vai ficar 4, 5 anos, você trabalha muito mesmo aquela coisa de perseverança. Que Sim. só chega na preta mesmo o cara que realmente quer, o cara que se dedica. É, tem que ter constância. Né? né? É uma das coisas que eu mais respeito no jiu-jitsu é isso, porque a maioria dos meus amigos, o cara treina muitos anos e pro cara chegar na preta, isso daí é 10 anos, 8 anos de Sim. treino, no mínimo. Isso, tô falando 10 anos, quem treina semanalmente, Quem treina bem, numa é. boa Isso aí. escola, tem bons professores ali executando, mas senão... Não muito pode tempo. parar e depois voltar, igual eu faço quando Na eu vou verdade, malhar. você- Eu faço muito isso. Não é o ideal, mas você pode voltar, você volta na mesma faixa, mas aí vai da avaliação do professor, o que ele faz? Se você ficaria, ó, Alan, pegou a roxa agora, foi fevereiro, março, né? Foi No fevereiro. início do ano, se eu fosse dar roxa para ele durante 3 anos, como ele parou, vai ficar 5. E assim Ah, você entendi. você Então, se você parar, se você eu- se eu- acaba se eu tivesse atrasando o parado, processo, ia né? atrasar esse porque é processo. um dia a dia, né? Então, como ele parou, você acaba... Não é que você perdeu o que a gente ensinou para ele, mas acaba que é tanto movimento, é tanta técnica, que vai faltar alguma coisa. Então, Sim. quando ele parou, voltou, você tem que meio que ir lapidando ele novamente para que ele possa, aí com bom tempo, mudar a faixa. No caso dele, indo para marrom. Uhum. Então, eu não posso dar marrom para ele hoje, ou o Léo não pode dar marrom para ele hoje. Às vezes ele vai treinar com faixa marrom, isso pode acontecer, é normal, dele tá até no momento com um treino melhor do que o faixa marrom, entendeu? Então, mas ele tem que ficar um período, isso até pela federação mesmo. Eu não lembro exato agora, mas acho que a federação pede 2 anos no mínimo para você trocar de faixa em faixa. Isso é o mínimo. Mas, na minha opinião, eu vou pela regra, que é o meu mestre que tem que... Sim, justamente. Entendeu? Essa semana a gente aí. até trocou uma ideia, eu e ele, o meu professor lá, o meu mestre, se eu não me engano, ele foi o 2º faixa preta de Friburgo da história. Ele tem uma história boa no Ele jiu-jitsu. só teve um professor antes dele, que agora de cabeça eu não lembro, mas o cara não foi formado. Ele já chegou em Friburgo
muito graduado de uma outra cidade e pegou a preta dele em Nova Friburgo. Mas que fez todas as faixas certinhos. Ele acho que é o primeiro faixa preta de Friburgo, que é o Léo. Essa semana eu fui comentar com ele que quando você pega a preta, não é a última, depois tem a coral e a vermelha. Depois da preta? Eu achei que era a última. Não, então no jiu-jitsu Tem um grão-mestre. tem um grão-mestre, vamos dizer assim, mas pouquíssimas pessoas chegam nessa faixa, é muito difícil. No seu caso, que você já é preta, demoraria aí mais quanto tempo? Muito tempo. José Mas tem uns 9 anos de preta. para me chegar lá mais uns 20, 30 anos. Caramba. Nossa. Tem que ser a vida da... É, a vida tem dedicada que aos respirar esportes. direito. dedicar, né? é uma coisa que você tem que amar muito ali, né? Sim, Pra então. fazer. É como se fosse uma gratificação pela vida dedicada, assim, porque Exato. pelo tempo que Isso. tem, hoje né? quando você vê assim, os que são coral ou a vermelha, são senhores. Eu não, aí que eu te falei, há tanto tempo que as escolas boas de jiu-jitsu, vamos dizer assim, esperam para dar essas faixas, quando você vai ver um senhorzinho que tem uma mega história dentro da arte marcial, que formou inúmeros professores e inúmeras escolas pelo Brasil inteiro que chegam a essa faixa, entendeu? Aí, tipo assim, até essa semana eu até comentei com o meu mestre, que hoje acho que ele tá com 4 graus na preta, que você vai colocando. Só que pela quantidade de tempo que ele tem de faixa preta, já era para ele ter muito mais. Sim. Só que você vê que é uma boa escola. E a hierarquia, né? A hierarquia. Até hoje, ele só coloca o grau dele quando o mestre dele manda. Ele não coloca. Mesmo ele sendo o primeiro faixa preta, vamos dizer assim, um dos primeiros de Friburgo, ele não coloca. Hoje tem faixa preta que, muito depois dele, já tem mais grau do que ele. Então, tipo assim, é o que eu falei, são hierarquias, respeito, bons professores. Isso é legal porque o mestre, ele nunca precisou falar isso pra gente, mas o exemplo dele sempre mostrou isso pra gente. Exato. Eu, José, o pessoal que já tá mais da antiga, sempre teve essa visão, esse norte ali, que foi o Léo, e a galera nunca falou de faixa, nunca falou de nada. Então, assim, se você for lá e pedir uma faixa e um grau, você pode ter certeza que você não gradua. Você não gradua. Então, assim, o que ele falou, tá falado. Dá a impressão que a pessoa tá no interesse só da faixa e não A no gente processo vai fazer em até a si, troca da de luta faixa lá em na si, segunda-feira né? agora, né? A gente vai ser a nossa troca de faixa. Estão convidados. Teve até um Ah, aluno, que bom. Segunda-feira, 6 horas. Bora. tem um aluno nosso lá que faixa roxa, né? Nem É. fala o nome, mas ele vai saber que é Ele ele. vai saber. Ou não. Ele pediu a marrom. Eu acho que o Vou lá puxão pedir de uma orelha também. que ele Eu só chegar tomou, e ele nunca pedir. mais pede uma faixa e por fim ele falou, se pedir de novo eu te volto pra azul. Tá Você vê, vendo? tipo, Vai voltando pra Acho trás. que o mestre até releva um pouco porque ele é uma figura. É. Ele, assim, é um caso específico lá, ele é uma figura, então... Mas é legal quando você curte ali o processo, né? Sim. Cada passo. Não te- ficar com aquela pressa, eu quero a Eu faixa acho que, preta, eu quero eu acho que marrom. pro quero José azul. também, pra mim, pro Júlio, com certeza. Até tava conversando com ele esses dias. É um peso muito grande. Pô, cara, É. te amarrar uma faixa na cintura é um peso É. muito grande. Você vai ter que tancar aquela faixa ali. Então, se vir e a faixa preta, eu posso falar isso porque eu já estou há alguns anos na preta, é o início de um outro pensamento. Quando a gente chama de faixas coloridas, né? Quando você está na colorida, isso eu falo, tenho certeza que o aluno pensa assim, qualquer um pensa. Você quer mais a faixa acima. Você está ali treinando, se dedicando, campeonato, o paralelo academia, que a gente sempre fala que hoje graduação não é só pela sua evolução de jiu-jitsu. Sua graduação é pelo que você faz no projeto, quem é a pessoa que você está virando, ser uma boa pessoa. Não adianta nada, sei lá, e ganhar uma faixa marrom e no outro dia você tá na porta na rua brigando. É. Então tem uma série de coisas no jiu-jitsu. Tem que trabalhar a consciência também, Exato. né? E quando eu falo da faixa preta, acho que pega todas essas etapas e você tem que absorver. Que quando você pega a faixa preta, você vira exemplo para todos aqueles que estão ali sonhando em chegar lá. Tipo assim, na aula das crianças. Vira a meta das pessoas. Exato. De muitas pessoas. Vira referência. Na aula então... das crianças, a gente tem um aluno lá, o José Henrique, né? O Zé. Zé Henrique do Arley? Não, o outro. Zé Arthur? Zé Arthur. Zé Arthur. Ele, todo treino, ele me pergunta, quando eu chego na faixa da sua cor? Tá vendo? Não falta, Vira não referência. falha um dia. Falo, Zé, a caminhada ainda tá longa, assim, então ele vai Não pra fica ansioso. Ele é branco, que ele ainda vai pra Ai, cinza. ai. Tipo, assim, acho que tem 10 anos. Ele me É uma pergunta figura. todo o treino das crianças. Quando eu chego na faixa
da sua cor. Então, tipo assim, eu virei uma referência para uma criança. Então, tipo assim, não é mais só a minha faixa preta. É o que eu vou passar de referência para essa criança. Justamente. Não, vocês viram a referência muitas vezes paterna dessas crianças, viram às vezes mentores. Tem uma referência paterna em casa, tá, mas Sim. você se torna mentores, né, em muito sentido, referência para algumas áreas, né? Tanto para quem não tem referência paterna, mas às vezes aquele que tem, mas devido à correria do dia a dia, ou às vezes por tempo mesmo, às vezes eles passam mais tempo com vocês ou aprendem mais de vocês, Sim. cria aquele vínculo paterno ou de irmão, né, muito forte também, né? Há uns 40 dias atrás, a gente teve que fazer reunião com alguns alunos que os pais pediram que eles não iam passar de ano, cara. Isso é, tipo, o auge. Então, você vê, tipo assim, não é o pai que está cobrando o filho que vai ser reprovado. Os pais vão lá pedir a gente para cobrar porque eles têm a gente como referência. Tá vendo? É engraçado que eu tenho um primo que ele treina lá, o João, e aí ele tava nessa reunião, não que ele precisasse, nem lembro, mas enfim, ele tava nessa reunião também, e aí minha tia veio agradecer, falou, pô, muito legal que o José, o Léo falaram lá para as crianças e tal. Eu falei, tia, é o mesmo discurso de quando eu era criança, é a mesma coisa. Não existe atleta que reprova na escola, que o atleta ele tem que se dedicar ali à vida acadêmica também, porque é o fundamental. Não é só formar faixas pretas, não é só formar um bom lutador de jiu-jitsu, é formar bons homens, boas mulheres, em qualquer profissão. Pode ser um advogado, ou um pedreiro, ou um gari, não importa. Você tem que formar bons homens dentro de um projeto para realmente ser uma transformação, que é o nome atual do projeto hoje. Essa é a ideia. Que não é só o futuro da sociedade, é o futuro do nosso projeto. Exato. Hoje a gente está na guerra aí e amanhã vão ser eles. Alguém vai ter que assumir o legado. Hoje a gente está sentado aqui, mas há 10 anos atrás era só o Léo. Era só o Léo. Hoje vamos dizer que o Léo passou o bastão para mim, que eu já estou passando pro Alan, não que a gente está saindo, mas tipo assim, por ensinamento, que ele foi me ensinando, essa faixa preta já está passando para dele, que com certeza já está vindo a irmã dele lá, e assim vai, e formando bons homens. Que aí volta lá atrás no que você falou, pô, o Baiano, vou dar ele como exemplo, o Baiano chegou, por isso que o apelido dele é Baiano, que ele veio da Bahia, ele tinha uns parentes aqui em Friburgo, e ele chegou lá, ele foi estudar no colégio comigo, e a gente foi pro jiu-jitsu. Pô, o Baiano só queria saber de, sei lá, de não trabalhar, de não estudar. Eu acho que não sei nem se o Baiano terminou o 2º grau do colégio, vou ser bem honesto pra você. E o jiu-jitsu transformou ele num faixa preta, que atualmente ele foi um dos primeiros lá do nosso projeto aí para Dubai. Ele se encontrou então, né? Ele se encontrou no esporte, é o que eu te falei, não é só ele se formou um professor, mas ele poderia ter virado uma outra profissão. Hoje ele tá lá em Dubai, já deve ter quase 10 anos, comprou casa, comprou imóvel, veículo. Hoje ele tem uma outra empresa lá que ele também se dedicou, que é o Black Paramotor. Black Paramotor. Que ele o cara virou empreendedor ainda, ó. Empreendedor. Voos livres, que com a hélice nas costas, para turistas que vão visitar Dubai na hora de folga dele. Cara, tipo assim, a transformação realmente transformou a vida dele. É só um dos exemplos que nós temos lá. Tem o Thiagão também, né, Zé? Lá em Dubai tem o Thiagão. Ele até veio recentemente aí, deu um seminário pra gente, a galera pôde contar um pouco da experiência dele lá de Dubai também, o cara é sensacional. E aí a galera se amarra, né, de escutar as histórias, como um outro idioma, totalmente diferente. E é o que eu falei, são faixas pretas que viraram exemplo, entendeu? Quando a gente coloca a faixa preta, você vira exemplo. Essa semana tem a Roberta, tem umas outras pessoas que já estão treinando, fazendo cursinho de inglês, porque lá precisa, para fazer entrevista lá, tudo é em inglês. Já estão estudando para ser os próximos a ele. Então lá atrás, quando eu entrei, o Baiano era faixa branca, eu acho que eu já era faixa azul nessa época, que eu já vinha de uma outra escola de jiu-jitsu. Ele não sonhava que hoje ele seria referência de ter pessoas entrando num curso de inglês para tentar chegar onde ele chegou. Tenho certeza que ele... Nem eu pensava que alguém ia chegar hoje e ficar me olhando no treino querendo a faixa que eu uso na cintura. Então, a preta a gente vira realmente exemplos, entendeu? E tirando já, só falando, pegando esse gancho deles, né? Que hoje, acho que para a maioria que está lá, são os exemplos maiores. Que hoje, lá em Dubai, sem dúvida nenhuma, para quem vai viver de jiu-jitsu, na minha opinião, está uma das melhores escolhas, vamos dizer assim. É um país muito bom
E o financeiro é absurdo. É melhor ainda, né? É. Eu conheço alguns colegas que foram para lá, tanto na faculdade, na Monte Líbano, tinha um colega que trabalhava na loja de informática ali, foi para lá também, né? O Bruno, teve o Bruno Ruiz, é o nosso aluno. Bruninho. É o Bruninho. Tá na Irlanda. Agora o Bruninho tá na Irlanda. Pô, Foi maneiro. em Dubai há algum tempo. Subiu a Monte Líbano, a primeira loja de informática esquerda. Então, a loja era da mãe dele. Ele trabalhou muitos anos ali. O Bruno é Bruninho. Ele aluno pegou a faixa preta também com o Léo. Fiquei muitos anos sem vê-lo, aí ele apareceu lá uns tempos atrás. Falei, cara, nunca mais devia estar onde? Tô em Dubai. Eu falei, caramba, fazendo o que lá? Pô, jiu-jitsu. Falei, agora ele tá na Irlanda. Tem um colega meu também, que inclusive eu patrocinei ele quando ele ainda estava no Brasil. Eu tinha um site, eu vendia suplementos, né? Sim. Pra galera. Então eu tinha faculdade de educação física que eu fiz. Eu cheguei a treinar, cara, em 4 academias diferentes, uma época. Então tinha um público muito grande, né? Então eu tava vendendo suplemento naquela época. E tinha o Pablo Araújo também, colega meu, que foi lá pra Dubai. Não sei se ele tá em Dubai ainda. Esses dias ele fez uma luta, acho que na Austrália, parece, uns tempos atrás. Pablinho, ele ficou muitos anos em Dubai. Eu sei, assim, quem é de visto, porque a gente... Assim, os mais antigos de jiu-jitsu mesmo, eu não tenho assim, esse contato com ele, mas a gente sabe quem é de vista. Ele voltou de Dubai junto com o Luiz Gabriel, eles abriram uma academia, a Virtus Jiu-Jitsu, que era no Carlton Club, e hoje está na subida da Monte Líbano. E ele voltou, eu não sei se ele voltou para Dubai ou para Austrália, ele ficou um período aqui, o Pablo, e voltou para lá. Cara, como que abre portas, né? Que maneiro. E o jiu-jitsu, além de ser essa referência mundial, né, o jiu-jitsu brasileiro mais especificamente, o que eu acho interessante é que desde garoto eu sempre gostei de arte marcial, né? Meu sobrinho, desde pequenininho, ele brincava com carrinho, aviãozinho, hoje ele virou mecânico. O mecânico de carro, hoje é mecânico de aeronave. E eu sempre com os bonequinhos, né? Fiz educação física e tal, que eu tinha esse objetivo, né? Acabei migrando para a área financeira, porque acabou me despertando mais o interesse. E a questão financeira falou muito alto, porque eu sempre tive o sonho de ser rico. Eu falei, não, cara, tem que ir pra área financeira. É o sonho de criança. Né? Eu falei, cara, eu não quero passar dificuldade, que eu passei muita dificuldade já. Eu falei, não quero trabalhar até 70 e poucos anos. Aí eu acabei mudando, né? Até por conselho do meu mestre, inclusive, também, né? Que me ajudou a reforçar isso. Mas eu gosto muito. Então, de criança, eu brincava com bonequinho de lutinha, aquela coisa toda e tal. E você vê que, desde pequeno, você já vê que tem gente que já... Não é predestinado, qual seria a palavra certa? Predisposição? Seria... Você já vê que a criança vai querer desenvolver aquilo, aí a gente vai ficando velho, quebra uma coisa, quebra outra. Né, da pessoa, da criança, acredito. Eu tive uma lesão no joelho, lutando taekwondo, eu tive abalamento discal também na lombar, eu dei aquela desanimada, né? Mas eu gosto muito, acho muito bonito. Tô muito feliz por vocês terem vindo aqui compartilhar esse projeto tão bonito que vocês têm, né? De que realmente gera transformação na vida das pessoas, né? E o legal que eu acho no jiu-jitsu é que ele quando eu era criança, tinha os ciclos, né? Tipo assim, não sei se vocês lembram disso. Tava na moda judô. Aí depois entrou na moda taekwondo, que inclusive foi na leva que eu entrei, né? Aí depois, né, com Cobra Kai chegou a ter uma leva de karatê. Quando lançou aquele desenho do Naruto, eu lembro que quando o Naruto começou a subir no auge, né, aparecia um monte de nerd lá na academia para treinar ninjutsu, né? Achava que era aquela coisa ali, né, aquelas faquinhas, aquelas coisas todas e tal. Quando eu tinha, principalmente quando o sensei fazia aquelas bombas de fumaça, a molecada ficava doida. Mas quando começava a treinar, ia passando a peneira e ia saindo, né, galera, né? O jiu-jitsu, o que me impressiona é que ele não sai de moda. É uma arte que veio, ficou mesmo, se tornou referência, tanto no MMA, né? Você veio em Dubai, eu cheguei a entrar no site pra ver o cadastro na época, pra ver se aceitavam outras artes, né? É jiu-jitsu, cara. Os caras querem o pessoal de jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje, não só defendendo a minha arte, né? Mas o jiu-jitsu hoje é referência, como você falou, em qualquer canto do mundo. Você até falou de abrir portas. Hoje, um diploma de faixa preta de jiu-jitsu, ele é válido em qualquer canto do mundo. Então hoje, se eu tiver que ir lá pra China e botar o meu diploma debaixo do braço, bater na portinha de qualquer academia, o meu diploma é válido. E eu tenho certeza que eu vou arrumar um lugar de trabalho. Isso é fato. Tipo assim, que nem você falou do MMA. Hoje, todos os atletas do UFC, do Jungle Fight, qualquer outro evento grande de luta, todos fazem jiu-jitsu e mais alguma coisa. Se você for lá só... Não, tipo assim, até é chato ficar falando de outras artes marciais. Se você chegar lá fazendo somente qualquer outra, vamos dizer assim, para não ficar citando nomes, senão é chato, né? Não vai dar certo. Hoje você tem que fazer o jiu-jitsu e mais alguma. Então, acaba que isso vai virando referência. E, que nem você falou de Dubai. Hoje, se eu não me engano, é o estado
do Amazonas já começou a colocar como obrigatório nos colégios. Então, tipo assim, hoje você vai lá, eu não sei se é o estado todo ou só a cidade de Manaus. Eu sei que lá já começaram, tipo assim, a educação física é jiu-jitsu. Mesmo gancho lá que em Dubai estão fazendo. Entendeu? Em Dubai, você acha que todos os moradores lá querem fazer jiu-jitsu? Não. Mas o Sheik quer que todos aprendam essa hierarquia, o respeito. Se você for ver, nós dois estamos aqui falando, mas o tempo todo nós falamos do mestre. Então, tipo assim, eu tenho um respeito pelo que ele me ensinou e eu tenho certeza que as crianças têm um respeito pelo que eu estou ensinando para elas. Então, tipo assim, o Sheik muitas das vezes botou isso lá para ele só continuar na hierarquia que ele já tem. O Sheik já é o comandante lá, ele só quer manter, né? O jiu-jitsu, ele, assim, nessas escolas, assim, ele transparece já essa hierarquia, que muitas das vezes não precisa ser falada. Por exemplo, eu e o José, a gente trabalha aqui e tal, juntos, a gente troca ideia e tal, mas dentro do tatame, quando ele tá no tatame, ele é o faixa preta. Entendeu? O nosso mestre está no tatame, é o mestre, é nosso amigo, a gente sai junto, ri, se diverte, pisou no tatame, é o nosso mestre. Tem a reverência. Então, assim, tem que cumprimentar o tatame, tem que cumprimentar o mestre, eu tenho que cumprimentar o José, eu não posso entrar no tatame sem falar com o José, com o mestre. Então, assim, eu acho que é uma ótima estratégia também para o Sheik, né, se manter ali no poder também, essa questão do jiu-jitsu, porque é uma arte hierárquica ali que tem como pilar a disciplina. Então, eu acho até por isso que ela é tão eficaz, não só pelos movimentos, não só pela prática ali, que trabalha fortalecimento muscular e tudo mais, mas ali por questão da disciplina e hierarquia. Gente, já estamos encerrando o nosso programa, já passou 1 hora, a gente vai falando de uma coisa que a gente gosta, que a gente nem vê o tempo passar, né? Eu não entendo um pouco do assunto, mas a gente vai... Eu quero só dar um recadinho pessoal em casa. Quero lembrar que o pessoal do Mastermind teve lá no meu podcast, né, que é o DutraCast, podcast de carreira e de finanças, e eles deixaram esse livro para sortear para vocês aí em casa. É um livro que ajudou, né, contribuiu, um dos pilares da minha educação financeira é desse livro aqui. Eu sempre recomendo, apesar de eu ter o meu livro, né, Construindo uma História da Previdência, eu falo pro pessoal, o primeiro livro que todo mundo tinha que ler, para quem gosta de finanças, é o Pai Rico, Pai Pobre. E esse daqui de mentalidade é excepcional. Eu tenho um capítulo sobre mentalidade, no primeiro capítulo do meu livro, mas esse daqui é um livro só sobre mentalidade que eu subestimava muito e assim ajudou a transformar a minha vida. Pessoal, é só entrar no Instagram do Estúdio Realize, na Estúdio Realize NF, ou no Hugo Dutra, né, Hugo_F Dutra, e concorrer ao sorteio. Só marcar 3 pessoas, seguir as 3 páginas, né, do Mastermind, aqui do Estúdio Realize, né, e o meu Instagram também, seguir essas 3 contas que vocês vão estar concorrendo ao livro. Você não quer livro? Pô, cara, se inscreve no sorteio aí e me dá de presente, porque eu não tenho esse livro. Já li, mas eu não tenho esse livro, né? Eu ouvi esse livro, na verdade, foi um audiobook. Então, poxa, quem quer ganhar o livro, primeiro se inscreve e me dá de presente de Natal aí. Natal tá chegando, vou ficar feliz da vida. Pois é, só ficar lá debaixo da árvore, vendo um livro, lendo. Esses dias eu fui lá no country e fiquei lendo um livro, é tão bom. É bom, né? Poxa. Ó, antes da gente encerrar, queria que vocês dissessem... Vocês têm vaga? Estão aceitando a galera ainda? Sim, com certeza. Então passa aí endereço de novo, tá? E local, o endereço, o local, o contato também. E reforça aí para quem quiser, né, patrocinar, quem quiser participar, contribuir de alguma forma, os contatos aí pra gente encerrar. Lá, questão de vaga, sempre vai estar aberto. Igual coração de mãe, né? Exato, não temos quantidade de aluno. Sempre que chegar, a gente vai dar um jeito de atender, cara. Isso aí é certo. Nós temos lá turmas de crianças até adultos. Infantil nosso é toda segunda e quinta-feira, às 18h30. E o adulto, a gente chama ele de adulto misto, porque, né, homens e mulheres. Segunda, terça, quarta, quinta, 19h30. E aos sábados, 10h30 da manhã. E temos a turma feminina, foi até que eu falei, que é muito interessante lá no projeto, que é uma turma 100% de mulheres. A professora Amanda, Tamires e a Aninha, que são as professoras da turma feminina, com, obviamente, só mulheres. A gente, muitas das vezes, fica só lá de fora, ou talvez orienta alguma coisa, mas nós não participamos, que a gente acha que o lugar, né, a frase que está sendo muito dita, mulher é o lugar de mulher onde ela quiser. Então, a gente abriu as portas lá para essa ideia lá do feminino. E também temos a turma, né, 9h30 aos sábados, que é uma turma com parceria com o Sindicato de Friburgo dos Deficientes Auditivos, que é o Michel lá, o
presidente da associação, sindicato associação, né? E tá aí o convite, quem quiser participar lá, fica na UERJ, que é na Vila Amélia, Rua Bonfim 25. A faculdade lá, a antiga fábrica Filósofos, que todos conhecem. Mas se tiver alguma dúvida, pode também acessar a gente pelo Instagram, que é o Projeto Transformação.nf, ou até mesmo pode ser o meu telefone, que é o 22. O contato da academia, né? Tem o WhatsApp também da academia, você lembra? 22 98 15 44406. Esse é o número do projeto também, que podem estar entrando em contato por esse contato, ou o contato do José também. Faz. E que a gente passa mais informações, questão de horários. Geralmente tem uma dúvida, meu filho é muito novinho, posso levar? Até geralmente 4 anos, a gente já tem alunos lá de 4 anos e tal, e não tem idade. Então é só chegar que a gente vai estar de portas abertas lá. Em casa da avó, sempre tem espaço. Sempre tem espaço, a gente tem lá. Muito obrigado aí pelo convite. Poxa, agora no finalzinho, que acho que a gente estava ficando mais calmo. Ficando mais calmo agora para falar. Tava todo suado aqui já, nervoso, no final que relaxou, mas muito obrigado aí. Outro episódio, vai ser um prazer receber vocês aí de novo, é um assunto que eu gosto muito e o Estúdio Realize Podcast eu tento trazer temas que vão edificar de alguma forma, né, especialmente o povo friburguense, que é a nossa casa aqui, né, nossa cidade querida. Então tudo que vai transformar ou agregar de alguma forma, né, tudo que é notícia sobre a cidade também, alerta, conscientização, desenvolvimento, tudo isso a gente tenta trazer aqui no nosso programa. E eu agradeço muito a contribuição de vocês aí. E quem olha assim, né, a postura toda humilde dos caras, você diz que o cara desse é brabo? Você diz? Olha o faixa preta, pô, todo tranquilo, todo zen. Psicólogo, né, que você falou, que bacana. Então assim, muito legal, né, essa postura humilde que vocês têm, muito legal. Agora que falaram que eles são brabo, agora eu vou mostrar que eu sou mais brabo ainda. Desafio os dois aí agora. Cuidado que eles vão quebrar a mesa. Não, desafio os dois. Tô brincando, é brincadeira. Ó, vou falar aqui, assim, eu tento ser humilde, mas os dois não aguentam 5 minutos comigo. Mas eu duvido, você, olha, apanhava na escola. Apanhava na escola? Não, apanhava. Não, apanhei muito na escola. Agora ele vai. Depende de qual desafio que ele tá falando. Não, vou pegar os dois na briga. Tá pensando o quê? Eu brigo com os dois aqui, ó. Olha, dá aposta contigo dinheiro aqui. Pode botar aqui o Street Fighter ou o Mortal Kombat no Super Nintendo aqui que eu quero ver. Se eu apostar com você, eu vou ganhar. Tá? Olha, eu sou conhecido como o rei do Super Nintendo. Mortal Kombat, não sei não. Do videogame eu me garanto. No videogame eu particularmente. Só no videogame. Gente, eu quero convidar o pessoal também pro meu Todos Podem Podcast. Seguem lá no Instagram, @todospodempodcast. E também no YouTube, é o mesmo nome, Todos Podem Podcast. Virou um trava-língua, né? Isso aí. E seu Instagram Mas, gente, pessoal? É bem bacana. E meu Instagram pessoal é Rose Ribeiro _oficial. Show de bola. Hugo _F Dutra, para quem quer aprender mais sobre educação financeira também. E pessoal, sigam lá mais uma vez a página do Instagram. É @projetotransformação.nf. .nf. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.